vim aqui para conversar com vocês sobre livros. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre como começou a minha convivência com os livros. Na verdade, desde muito criança, eu convivo com os livros. Meu pai, ele era um advogado, era um político, Mário Gurgel, que o Weber acabou de ganhar um livro sobre ele agora, Weber, né? E ele sempre gostou muito de livros. Ele, na juventude, participou de uma Academia Capixaba dos Novos, que era uma instituição que tinha aqui em Vitória, em que os jovens da época, isso nos idos de 1945, 1947, portanto, já há bastante tempo, tinha essa entidade em que os jovens se reuniam para discutir literatura, declamar poesias, apresentar os seus trabalhos, ouvir o trabalho dos seus colegas. Então, ele sempre amou muito os livros. E a lembrança mais remota que eu tenho, quando eu tinha 5, 6 anos, era do escritório dele, que era todo cheio de livros, tinha uma biblioteca bem cheia, bem completa. E quando eu tinha 6 anos, que eu estudava no primeiro ano primário, que atualmente é a primeira série do ensino fundamental, logo no início do ano, no primeiro ano, mas assim, em junho, no Dia das Mães, em maio, teve um concurso lá na minha escola para qual aluno que fizesse a melhor frase sobre o Dia das Mães. E a minha frase foi premiada. O prêmio foi um livro sobre o Padre Anchieta. Então, a minha vida, ela sempre esteve muito ligada ao livro. E eu sempre gostei muito de ler, desde muito cedo. Inicialmente eu lia, por exemplo, os livros da coleção de Jorge Amado, eu li toda ela, ainda com menos de 10 anos, e alguns desses livros de Jorge Amado eu li 2, 3, 4 vezes, que é uma coleção que eu recomendo. Eu sempre li muito, sempre tive muito contato com os livros. Quando eu entrei na universidade, eu fiz o curso de comunicação, na opção jornalismo, e que era uma profissão, quer dizer, de quem escreve, né? De quem precisa ler muito sobre história, principalmente, sobre outras coisas, mas principalmente sobre história, e de quem se propõe a trabalhar escrevendo. Então, eu comecei a minha carreira profissional como jornalista, e foi num trabalho jornalístico, foi depois de um trabalho jornalístico que eu entrei na vida dos livros, que os livros entraram na minha vida profissionalmente. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 1983, eu já sou meio coroa, né, como vocês podem perceber, e então em 1983 eu estava morando no Rio e fui convidado para fazer um trabalho para o jornal O Pasquim, que era um jornal tabloide, um jornal que tinha uma linha editorial bem diferenciada da imprensa convencional. E então um amigo do meu pai me convidou para fazer um caderno especial, escrever um caderno especial sobre o socialismo no Brasil. Que naquela época haveria no Rio de Janeiro uma conferência internacional uma conferência internacional da Internacional Socialista, da Social-Democracia Europeia, em que vieram participar vários chefes de Estado, como François Mitterrand, da França, Felipe González, da Espanha, Willy Brandt, da Alemanha, e outros figurões da social-democracia europeia. Então, a ideia era enquanto esse evento estivesse ocorrendo, fazer um caderno
que falasse sobre a social-democracia no Brasil. E eu fui convidado para fazer esse caderno. Quando estava faltando aproximadamente 2 semanas para o início da conferência e, portanto, para que o caderno circulasse, eu fui comunicado de que não haveria mais essa publicação, que o projeto tinha sido suspenso pela direção do Pasquim e que, portanto, não haveria mais a publicação desse caderno. E então, eu perguntei para o cara que tinha me contratado, falei, o que eu vou fazer com esse material agora? Aí ele falou assim, faz um livro. Eu falei, eu fazer livro? Nunca pensei na vida fazer livro. Não, mas não é complicado, etc. Enfim, acabamos transformando aquele trabalho num livro. E foi assim que eu entrei no mercado editorial, na produção de livros, propriamente dita. De lá para cá, eu venho produzindo um grande número de publicações. Nossa editora, nós temos um escritório, uma editora chamada Protexto Comunicação e Cultura, temos cerca de 60 livros já publicados. O nosso principal projeto é a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, que tem 34 livros, sendo publicações sobre Vasco Fernandes Coutinho, Frei Pedro Palácios, Padre José de Anchieta, alguns governadores, como Jerônimo Monteiro, Jones Santos Neves, e também artistas como Maísa, Nara Leão, Rubem Braga, escritor, e muitos outros livros. Então, a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, modéstia à parte, é um dos grandes projetos literários da cultura capixaba. E é o nosso projeto principal. Mas, além desse projeto, nós temos outras publicações, inclusive algumas delas, mais recentemente, em português e inglês. Nós fizemos um livro chamado Senhor das Orquídeas, que é sobre a vida do Roberto Kautsky, que é um orquidófilo que morava em Domingos Martins, já falecido. Esse livro saiu em português e inglês. Nós publicamos depois um trabalho chamado Trilhos no Brasil, que é sobre a história das ferrovias brasileiras, que também saiu em português e inglês. Lançamos agora em julho, um livro chamado Vila Velha, que é sobre a história, a cultura, o turismo e a economia de Vila Velha, também em português e inglês, capa dura, um livro bonito também. E agora, até o final do ano, nós vamos lançar aqui em Vitória um livro chamado Vitória, sobre a história, a cultura, o turismo e o desenvolvimento do município e outras publicações que estão vindo por aí. Não existe muito apoio oficial para essas publicações. E o mercado assim, de leitores, ele não é muito grande. Então, muitas vezes, as pessoas fazem os livros e não conseguem colocar esses livros, vender esses livros. Para vocês terem ideia, diminuiu enormemente a quantidade de livrarias que existe no Espírito Santo e aqui em Vitória. Antigamente, no Shopping Vitória, tinha 5 livrarias. Era a Livraria da Ilha, depois tinha a Logos, tinha a Siciliano, tinha a Livraria Cultura, tinha a Livraria Saraiva e a Leitura. Agora só tem uma, que é a Saraiva. Por aí vocês têm ideia de como que está o mercado editorial no Espírito Santo. Portanto, é um trabalho muito pouco reconhecido em termos de público. O tipo de trabalho que eu faço, que é um trabalho de pesquisa histórica, basicamente, ele tem um interesse, digamos assim, de pesquisa. Então, nós procuramos vender esses livros para a Secretaria de Educação, para as secretarias municipais de educação, mas aí a gente enfrenta um outro problema, a falta de verba do governo, alegadamente, para comprar livro. Para outras coisas tem dinheiro, mas para comprar livro é muito difícil
esse surgimento. Então, eu, sinceramente, não aconselho, se tiver alguém aqui pensando em ganhar vida como escritor ou como editor de livros, eu acho que deve pensar bem, deve procurar articular um projeto com mínimo de segurança que possa haver, porque não é uma coisa fácil. Uma janela que se abre agora de algum tempo para cá, em termos de divulgação das obras, é a internet. Então, os blogueiros, as pessoas que atuam no YouTube, elas têm conquistado assim, uma notoriedade muito grande e, através desses canais, principalmente o YouTube, é possível fazer uma divulgação dos trabalhos literários. Bom, mesmo assim, eu continuo atuando, pretendo continuar atuando nesse mercado. Nós temos várias publicações a caminho e nós procuramos utilizar também as leis de incentivo, como a Lei Rubem Braga, aqui em Vitória, e a Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. E nem sempre isso é muito fácil, conseguir patrocínio por esses canais, mas não resta muita opção. E, enquanto for possível, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Foi em 1983, eu nasci em 1952, eu tinha, quem sabe quem é bom de aritmética aí, 83 para 50, menos 52 dá 31 anos, eu tinha 31 anos na época. E o livro saiu em 84, quando eu tinha 32 anos. Aí depois, em 89, eu decidi fazer um outro livro, que foi quando teve a primeira eleição presidencial direta, desde 1960. Em 1960 teve uma eleição que foi vencida pelo Jânio Quadros, aí depois ele renunciou à presidência, entrou o João Goulart, aí veio o golpe militar, e o Brasil ficou muitos anos sem ter eleições. A primeira que haveria seria, desde 1960, a primeira que haveria seria a de 89. Então, eu resolvi fazer um livro, porque seria uma eleição histórica. Então, eu fiz um livro chamado O Brasil Vai às Urnas, retrato da campanha presidencial. E então, esse livro foi lançado em 1990, uma semana antes da posse do então presidente Fernando Collor. Aí depois, nessa época eu morava em Brasília, aí depois eu voltei para Vitória, aí em 92 eu fiz um outro trabalho, e depois, quando chegou em 98, eu lancei 4 livros, e aí em 98 foi que eu falei, não, a partir de agora eu vou fazer só livro. E parei de fazer os outros trabalhos jornalísticos que eu fazia e passei a me dedicar exclusivamente à produção de livros. Depois, em 2007, um dos meus livros foi transformado em filme, longa-metragem. Chama-se A Rebelião dos Estudantes, que é sobre o movimento estudantil de 68. Eu tenho tido a felicidade de escrever sobre coisas, quer dizer, alguns dos meus livros sobre coisas das quais eu participei ou então das quais eu tenho uma relação afetiva. Então, esse livro que eu dei para o Weber é um livro sobre o meu pai, Mário Gurgel, que foi um político importante aqui em Vitória, foi prefeito de Vitória, foi deputado federal. E ele era um cronista, era uma pessoa que escrevia para os jornais, e, como eu falei logo no comecinho, né, é uma pessoa que amava os livros também. E a história dele é uma história muito bonita, e é uma história que eu, desde criança, ouvia muitas partes dela, e sendo que, inclusive, muitas dessas partes emocionantes, né? Então, eu sempre fui
muito assim, empolgado com a história dele. E assim que eu comecei a trabalhar com o livro, eu sabia que eu ia escrever um livro sobre ele. E realmente foi um dos primeiros livros que eu escrevi. Agora, isso não significa que o livro foi feito só assim por sentimentos ou por imaginação, como você fala. Além de ter o sentimento assim, de admiração e as recordações que eu tinha das histórias que ele contava desde que eu era menino, eu também fiz uma pesquisa histórica muito cuidadosa para embasar o livro, embasar o trabalho. E, na verdade, a maior parte dos meus trabalhos, ela é feita dessa forma. É sempre com base numa pesquisa que a gente produz a estrutura do trabalho. Agora, no decorrer do trabalho, sempre ocorre uma ligação afetiva, um sentimento em relação àquilo que está sendo escrito. Então, tem as duas coisas, tem a pesquisa e tem também a relação sentimental com o que a gente está fazendo, que, aliás, é o que dá mais prazer. Porque se você faz um trabalho em que você não tem nada a ver com aquilo, em que você não tem uma emoção ligada àquele trabalho, ele vira um trabalho meramente mecânico e não é interessante. Um outro livro que eu escrevi também, que é muito ligado à minha história, foi esse livro que virou filme, A Rebelião dos Estudantes. Eu estava em Brasília em 1968, tinha 16 anos na época, e eu era um dos principais líderes do movimento secundarista. Eu estudava, quer dizer, do atual ensino médio. E então eu era vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes Secundaristas de Brasília. E nessa condição eu participei de praticamente todas as manifestações que houve em 1968, lá em Brasília. Então, quando eu fui escrever esse livro, de certa maneira eu estava escrevendo um pouco da minha história também, porque eu estava presente na grande maioria dos acontecimentos que eram relatados ali. Mas também, da mesma forma, houve uma ampla pesquisa em jornais, em outros livros, para que o trabalho ficasse embasado, pudesse servir depois como uma fonte de pesquisa, um trabalho confiável, um trabalho... e esse trabalho, graças a Deus, assim, ele teve um reconhecimento muito grande. Nós fizemos 3 edições desse livro, e depois, como eu falei, ele foi transformado num filme longa-metragem, num documentário longa-metragem. Um outro livro que eu fiz, também, assim, sobre fatos diretamente ligados a mim, foi uma publicação grande, inclusive tamanho tabloide, chamado Jornal da Década de 70, que era sobre publicações que nós fazíamos lá em Brasília ainda, no início da década de 70 e depois no final, que eu tinha muita coisa guardada, mas eu consegui reunir toda a coleção desses jornais. E aí eu juntei tudo, fotografei tudo, juntei e fiz uma edição mesclada também com outras coisas que não fossem apenas esses jornais. Então, esses jornais eram publicados por nós. Então, ali tinha muita coisa que, intercalando as publicações, eu contava detalhes de como aquilo tinha sido feito, o que estava acontecendo naquela época, etc. Então, também, aí, mais uma vez, junto à pesquisa histórica e à ligação sentimental. Mais recentemente, eu fiz um livro que ainda não foi publicado, chamado Índia, com pimenta e com afeto. Esse livro eu resolvi escrever depois de uma viagem, aliás, durante uma viagem que eu fiz à Índia. E foi uma viagem muito marcante e não fui lá para isso, mas durante o passeio que eu estava fazendo,
eu resolvi fazer esse livro. E é um livro também que, até por relatar coisas da viagem que eu fiz, mas não apenas isso, também tem pesquisa aí, é também um livro que tem uma ligação afetiva, emocional muito grande comigo. Eu acho que é uma coisa interessante, tem a ficção, especialmente a ficção científica, ela, além do seu valor literário propriamente dito, mas ela, de alguma forma, dependendo da forma como ela seja feita, ela muitas vezes tem a possibilidade de antecipar coisas. Então, muitas coisas, por exemplo, tem uma coleção do Júlio Verne, que foi um grande escritor do século XIX. Ele tem livros, por exemplo, que ele escreveu em 1840 e poucos, por exemplo, assim, uma viagem em volta da Terra. Então, quer dizer, naquela época ninguém nem pensava, nem sonhava, não tinha nem trem ainda, praticamente, e ele já pensava num foguete que fosse até a Lua, que desse a volta na Lua, etc. Também esse mesmo Júlio Verne, na época os barcos eram barcos rudimentares, mal, assim, tinha muito poucos recursos, e ele já pensava no submarino, escreveu 20 mil léguas submarinas, e assim por diante. Então, são livros de ficção científica que, de certa forma, profetizaram uma realidade que só veio acontecer muitos anos depois, muitas décadas depois. Agora, a ficção, ela serve como um escape da realidade atual, que para muitos é assim, difícil de ser vivida. Então, a pessoa parte para a ficção como uma maneira de sair um pouco da sua realidade, que às vezes pode não ser muito fácil. Então, existem várias nuances nesse gênero literário chamado ficção. Espero que você faça esse livro, que tenha grande sucesso. Esse livro, aqui no Espírito Santo, ele vem fazendo muito sucesso, graças a Deus. Para os estudantes de jornalismo, ele é considerado um clássico aqui dentro de Vitória. A primeira edição dele saiu em 1998. O diário, o livro é muito interessante e, inclusive, muito engraçado também. É o seguinte, aqui em Vitória, em 1954, o governador do estado era Jones dos Santos Neves, e ele tinha um candidato para a sua sucessão, um candidato a governador, que era o Eurico Salles, que veio a ser nome do aeroporto depois. E o Eurico Salles foi candidato a governador, mas quem ganhou foi o Francisco Lacerda de Aguiar, o Chiquinho, que era de um outro partido. O Jones Santos Neves e o Eurico Salles eram do PSD. E o Chiquinho era da UDN. Então, o Chiquinho ganhou a eleição. Aí o Jones pediu, como o Jones ia deixar o governo e ia assumir um adversário, aí o Jones pediu para um grupo de amigos para eles fazerem um jornal para defender o governo dele. Que normalmente, quando sai um governador e entra outro, o que entrou fica fazendo acusações contra o que saiu, etc. Então, ele falou bem assim, bom, então nós vamos fazer um jornal para defender a nossa administração. E aí, assim foi feito, foi criado um jornal, e eles resolveram colocar o nome de O Diário. E esse nome, evidentemente, é porque era um jornal que saía todo dia. Mas a campanha, ela tinha sido uma campanha muito violenta. E o Chiquinho, que foi o candidato que ganhou a eleição, o slogan dele era sem ódio e sem rancor, Chiquinho para governador. E aí, porque ele dizia que o pessoal do PSD
era muito vingativo, rancoroso, etc. Então, aí quando saiu o jornal com esse nome, O Diário, o pessoal do Chiquinho falou que o nome do jornal não era porque era o Diário, mas não é porque saía todo dia, é porque era relativo a ódio. Né? Porque os caras que fizeram o jornal tinham ódio, estavam com raiva de terem perdido a eleição. E depois, mas acontece que era um jornal de oposição, quer dizer, eles tinham perdido a eleição para o governador. Então, aí os comerciantes ficavam com medo de apoiar, de dar dinheiro para o jornal, de dar anúncio, etc. E aí, inclusive, teve caso do pessoal ir lá pedir dinheiro para o jornal e o comerciante falar bem assim, olha, eu vou dar um dinheirinho para o seu jornal, mas, pelo amor de Deus, não bota o nome do meu estabelecimento. Então, com medo de alguma represália por parte do governo. Então, não teve condição de o jornal continuar. Então, 6 meses depois, eles tiveram que vender o jornal. Venderam para quem? Venderam para um grupo que apoiava o governador. Então, o jornal passou 6 meses, esculhambando com o governador e defendendo o PSD. Aí o governador mandou comprar o jornal e o jornal passou a defender o governador e esculhambar com o PSD. E assim foi feito. E aí, por que esse nome, o Diário da Rua 7? Bom, o jornal ficava na Rua 7. E a Gazeta, então a Gazeta que pertencia ao PSD, ela vivia numa espécie de guerra contra o jornal Diário. E houve um período em que, inclusive, ela não escrevia o nome do jornal, ela só falava assim, aquele jornal da Rua 7, o jornal que se edita na Rua 7, e nunca falava o nome, nunca escrevia, né, esse nome, O Diário. A Gazeta, na época, funcionava na Rua General Osório, que fica perto ali do Parque Moscoso. E na época, também estou falando assim da década de 50, pouco do final da década de 50, começo da década de 60, funcionava naquela rua 2 prostíbulos. Então, a Gazeta chamava o diário de aquele jornal da Rua 7, o jornal da Rua 7, e o diário chamava a Gazeta de terceiro prostíbulo da Rua General Osório. Só para vocês verem o alto nível da política naquela época, que, aliás, não está muito diferente hoje em dia, não. Mas, enfim, então ficou essa guerra entre o Diário e a Gazeta. E isso era a fofoca da política toda, girava em torno desses 2 jornais. E, então, o Diário não era diferente. A Gazeta, quando chegou no início da década de 60, a Gazeta, ela se deu o pulo do gato nessa questão, ela se estruturou como empresa e hoje em dia ela é uma potência, né? Tem emissora de televisão e tudo, mas o Diário ficou naquele modelito antigo de jornal de político. Uma vez não havia notícia, então eles pegaram 2 calotas de carro, colaram uma na outra, foram no Penedo, atiraram esse negócio assim lá de cima e fotografaram e fizeram uma manchete no dia seguinte, né? Disco voador sobrevoa Vitória. Aí foi uma confusão danada, um bafafá danado. E no dia seguinte, aí saiu o jornal, né? No dia seguinte de manhã saiu o jornal com essa notícia e as emissoras de rádio, antigamente, e um pouco, eu acho que hoje em dia ainda é assim, elas preparavam o seu noticiário com base naquilo que saía no jornal. Então, por exemplo, a Rádio de Colatina anunciou, botou lá no noticiário, lá no jornal das 7 da manhã, né, que ontem foi visto um disco voador sobrevoando Vitória, não sei o quê, papapá, em Cachoeiro também. E aí, né, apareceu um cara que disse que viu também o disco lá em Colatina, entendeu? Não, passou aqui também, eu vi. Aí o outro lá em Marataízes também. Lá em Marataízes foi uma confusão danada, porque teve várias pessoas que disseram que viram esse negócio lá.
E como o Cachoeiro fica perto do Rio, a transmissão da Rádio Cachoeiro foi ouvida no Rio de Janeiro. E o Jornal do Brasil publicou uma nota na primeira página dizendo que tinha sido avistado um objeto voador não identificado na capital do Espírito Santo. Aí o Ministério da Aeronáutica resolveu fazer uma comissão para investigar que diabo era isso, né? Que fenômeno era esse. Então, como a confusão aumentou, ia mandar vários coronéis e generais e brigadeiros para virem a Vitória para investigar esse negócio do disco voador. Aí o Diário chegou e desmentiu a notícia, né? Apareceu na primeira página o Américo Rosa, que era um contínuo lá, com as duas calotas, né, descoladas para assim, o contínuo da redação do Diário, Américo Rosa, segura as duas partes do disco voador que sobrevoou a Vitória. E aí deu-se por encerrado o assunto. Então tinha muita molecagem, muita coisa. Teve uma outra vez que estavam lá na redação, num sábado, e não tinha notícia para fechar o jornal, não tinha como fazer o jornal. Aí o Paulo Bonatti, que era um dos redatores do jornal, hoje ele é médico, saiu da redação e foi para a sala da diretoria, pegou o telefone e ligou lá para a redação, onde estava responsável o Renato Dias Ribeiro, que também era estudante de medicina e também é médico hoje. Aí o Paulo Bonatti imitou a voz do Kleber Andrade, que era o presidente do Rio Branco, que hoje é nome do estádio, né? E falou bem assim, imitando a voz do Kleber, chegou e falou assim: Renatinho, você... tudo bem? Aí o Renato lá do outro lado falou assim: ô Kleber, que bom que você ligou, rapaz, eu estou aqui sem notícia, sem nada, não sei como é que eu vou fechar o jornal. Aí o suposto Kleber Andrade, né, chegou e falou mesmo: mas você não está sabendo não, rapaz? Pô, nós vamos inaugurar a iluminação do estádio Governador Blay, que era aqui atrás da Escola Técnica aqui em Jumbutuquara, né? Nós vamos inaugurar a iluminação do estádio Governador Blay. Não, isso eu estou sabendo. Pois é, mas para a inauguração nós vamos fazer o maior quadrangular do futebol mundial aqui em Vitória. Aí o Renatinho começou a notar, né? E como é que vai ser isso? Não, nós vamos trazer o Milan com o Amarildo, que era um time campeão mundial, né? Campeão mundial de clubes, um time da Itália. Nós vamos trazer o Santos com Pelé e companhia. Vamos trazer o Flamengo com toda a equipe, coisa e tal, e papapá, e coisa e tal. E o Renatinho anotando lá tudo, né? Ô, Kleber, que maravilha que você está passando essas informações. Aí, pai, coisa e tal. E aí, no dia seguinte, a manchete do diário era assim: torneio monstro. E quando deu mais ou menos umas 10 horas da manhã, o Kleber Andrade liga para o Renato e falou assim: Renatinho, você está ficando doido? Aí ele falou assim: mas como assim? Por quê? Pô, como é que você bota uma besteira dessa no jornal, rapaz? Uma manchete dessa dizendo que nós vamos trazer o Milan com a Amarildo e companhia, o Santos com o Pelé. Você está ficando maluco? Rapaz, mas você falou comigo ontem, você me passou essas informações todas, não sei o quê, dizendo qual hotel que os times iam ficar hospedados, enfim, a hora do voo, qual a companhia aérea. Tinha tudo lá que o Bonatti tinha passado para ele e era tudo mentira. E ficou aquele negócio: não, falou, não falou. Aí o Kleber Andrade falou: deve ser o pessoal da Desportiva que está querendo me desmoralizar, né? Aí foi tirar satisfação com o pessoal da Desportiva, como é que eles faziam aquilo. Eu sei que deu um bafafá danado e não tinha nada de verdade a notícia, né? Era pura mentira, né? Então, isso eram coisas que aconteciam no diário. Teve uma época, bom, o horóscopo, né, todo mundo sabe que o horóscopo antigamente era feito, escrito na redação mesmo, não tinha astrólogo, coisa nenhuma. Então, eles escreviam ali o que eles queriam. E o pior é que tinha jornal que copiava o horóscopo deles
sem ler nem nada, copiava do mesmo jeito. Tinha um jornal de Valadares que pegava, publicava do jeitinho que o diário publicava, o horóscopo. Aí uma vez eles ficaram sabendo disso e botaram lá no horóscopo assim: o jornal de Valadares está copiando o nosso horóscopo todo dia. Aí saiu lá no jornal de Valadares, o jornal... E assim por diante, entendeu? Era muita esculhambação esse jornal, né? Como diz hoje, era muito comédia, né? Mas é isso, esse era o Diário da Rua 7. Olha, o livro meu mais conhecido é esse, A Rebelião dos Estudantes, né? Agora, eu tenho a impressão de que o livro sobre a Índia, que aliás até estou reformulando, que vai ser um livro bilíngue, nós não sabemos ainda se nós vamos fazer ele bilíngue ou se vamos fazer uma edição em português e a outra em inglês. Ele tem mais potencial, inclusive porque vai ser publicado também no exterior. Eu pretendo fazer um livro, pretendo não, já comecei a fazer algumas coisas sobre a minha vida, né? Eu tenho uma vida muito movimentada, agora está um pouco menos, mas principalmente na fase assim, dos 20 aos 30 anos, aliás, dos 15 aos 30 anos, eu tive uma vida muito movimentada, morei na Suécia, enfim, tive uma série de... Então, algumas coisas importantes assim que eu acredito que sejam de interesse dos leitores de maneira geral, eu estou reunindo numa publicação que é uma espécie assim, de um inventário sentimental da minha trajetória. E eu tenho expectativa de que esse livro também vai... Porque tem coisa da Suécia, tem coisa da Índia, eu estive na China também, estive na Rússia, estive em outros países, e em cada lugar desse tem alguns momentos assim que são momentos assim que eu acredito que sejam bem interessantes. E então eu espero que também tenha uma repercussão legal, quando eu tiver tempo de fazer, né? Porque a gente passa uma boa parte do tempo cuidando de assuntos imediatos. Então, os projetos mais estratégicos, nem sempre a gente tem condições de se dedicar a eles. Mas vou encontrar tempo. Só o fato de você sair e ter contato com uma outra cultura já enriquece muito a pessoa, entendeu? E, especificamente, por exemplo, quando eu tinha 21 anos, eu fiz uma viagem grande, foi nesse período que eu estive na Suécia, e passei na Suécia 4 meses, etc. Então, a gente tem um contato com uma cultura lá completamente diferente da nossa cultura, entendeu? As coisas, assim, para você ter ideia, as estrelas que você vê no céu da Suécia não são as estrelas que você vê aqui no nosso céu, né? E o tipo de alimentação, as preocupações, o tipo de afetividade, tudo muito diferente. Então, isso você acaba incorporando na sua bagagem intelectual e emocional e serve de referência nos trabalhos que você, para mim, tem servido de referência nos trabalhos que eu vim escrever depois, sem dúvida alguma. E foi muito rica também a experiência na Índia, muito rica mesmo. Na China também, na Rússia, mas na Índia foi muito marcante, mudou minha vida essa viagem para a Índia. Eu antigamente, quando eu era bem mais jovem, assim, 17, 18 anos, eu escrevia muitas poesias. Agora, hoje em dia, eu procuro incorporar no texto de prosa, quer dizer, no texto corrido, imagens poéticas. Eu acoplei a poesia na prosa, entendeu? Então, embora eu não faça textos, assim, estritamente do gênero poético, mas dentro da minha prosa eu incorporo elementos de poesia, que é o grande combustível, vamos dizer assim, da pessoa que tem sensibilidade, né?
é a poesia. A minha viagem à Índia foi durante o período que estava passando a novela. Eu estive lá, eu fui em janeiro, e eu não fui lá para escrever o livro, eu fui por um outro motivo. Aí depois desse compromisso, vamos dizer assim, que eu tinha lá, eu fui viajar, fui passear pela Índia, e nesse passeio é que eu decidi fazer o livro. E voltei, quando chegou mais ou menos em junho, final de junho, eu já tinha terminado de escrever o livro. Porque eu comecei a escrever lá. Aliás, comecei a escrever lá, e no voo de Dubai para São Paulo, que é um voo de 15 horas, eu escrevi bastante, coisa e tal. Aí eu já estava pensando nesse negócio falei assim, não, vamos aproveitar a novela, vamos aproveitar que está passando a novela para lançar o livro, que vai ter apelo, né? E aí a editora Globo, ela chegou a aprovar o texto do livro. A editora Globo ia publicar o livro. Mas a novela, eu entreguei o livro para a editora Globo analisar no início de julho. E eles levaram 15 dias. Normalmente eles levam 6 meses, 2 meses, levam muito tempo para analisar um texto, porque eles recebem muitos textos. Mas eu consegui com uma pessoa, o Ziraldo, que é conhecido lá do pessoal da editora, é parceiro deles, que eles analisassem aquilo em tempo recorde. E eles analisaram e aprovaram o texto em 15 dias. Mas aí o cara me chamou, eu fui lá em São Paulo, e falou assim, ó, dá tempo da gente imprimir o livro. Agora não dá tempo para a gente fazer um trabalho de divulgação do livro, antes de terminar a novela, que a novela terminava no dia 10 de setembro. E então, a editora Globo acabou não publicando o trabalho, entendeu? Por causa disso. Depois esse trabalho veio a ser aprovado também pela editora Record, que era uma outra grande editora brasileira. Mas aí a situação comercial teve aquela crise, essa crise que nós vivemos, que ainda é aquela que começou em 2008, que mudou completamente o panorama do mercado editorial brasileiro. Para vocês terem ideia, a editora Record, que ela é um conglomerado de editoras, ela tem muitas editoras, eles publicavam 40 livros por mês naquela época. Hoje em dia, eles não publicam nem 40 livros por ano. Então, quer dizer, mudou muito o cenário. Então, apesar do livro ter sido aprovado também pela editora Record, acabou não sendo publicado. Aí, o nome original do livro é Com Pimenta e com Afeto. Com pimenta, porque a comida indiana é muito apimentada. E com afeto, porque eles são muito amorosos, são muito atenciosos. Quando um indiano está falando com você, ele está olhando nos seus olhos, ele só está fazendo aquilo. Ele não está prestando atenção se está passando um carro, ou se alguém buzinou, ou se alguém chamou. Se ele está falando com você, ele está falando com você. E outras demonstrações também de amorosidade que o indiano tem. Então, eu coloquei o título do livro inicial de Com Pimenta e com Afeto, mas que era uma reportagem sobre o planeta Índia, porque a Índia não é um país, a Índia é um planeta, né? Lá são 18 idiomas que eles falam, e 1000 dialetos. Então, o cara que mora em Vila Velha, ele muitas vezes não consegue se comunicar com o cara que mora em Cariacica, que fala um dialeto diferente, entendeu? Então, aquilo lá é um mundo completamente diferente. E aí, então, esse livro, originalmente, ele era uma reportagem sobre a Índia. Mas depois eu cheguei à conclusão de que, da maneira como o livro estava escrito, ele não ia obter muita repercussão, porque de lá para cá, isso foi em 2009, muitos outros livros foram escritos com esse viés, tipo uma reportagem. Então, eu resolvi mudar. E também eu achei que o livro tinha muito afeto e pouca pimenta. E aí resolvi apimentar mais e estou fazendo uma edição mais picante, vamos dizer assim. Esse livro sobre meu pai, que eu dei um exemplar para o Weber, ele é um livro que tem passagens, esse livro foi escrito em 98, tem passagens que até hoje eu choro quando eu leio. E, então,
assim, é o livro assim, que mais que mais representa para mim emocionalmente. É esse Mário Gurgel. Que foi publicado originalmente com o título O Menino da Ilha. Mas aí depois, quando nós colocamos ele na coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, todos os livros da coleção são o nome da pessoa que está sendo focalizada. Então ficou com esse nome, Mário Gurgel. Na época eu fiquei muito empolgado também com a rebelião dos estudantes. Mas hoje em dia ele já não me fala tanto assim, porque muitos dos meus companheiros que estavam lá naquele movimento estudantil, depois eu não tenho o mesmo conceito que eu tinha antes sobre eles. Então o livro perdeu um pouco de valor sentimental para mim, embora historicamente ele continue sendo um livro muito importante. Olha, realmente se eu trabalhasse no Rio ou em São Paulo, o meu trabalho teria sido, talvez, teria alcançado maior repercussão. Mas, ao mesmo tempo, também, as minhas raízes estão aqui. Eu tive a oportunidade, eu morei no Rio um período, morei em Brasília 20 anos, e acabei voltando para cá. Então, também, muitas vezes, a gente tem essa coisa assim, dizer se, e se, não sei o quê, e se, papapá. Mas não, isso não existe. Quer dizer, a vida, ela acontece da maneira que acontece. Você pode mudar o futuro, mas o passado você não pode mudar. Então, por exemplo, se eu tivesse desenvolvido meu trabalho no Rio, não sei como é que seria. Não sei se eu teria me fixado nessa carreira literária. Talvez o fato de eu ser daqui, da minha família ser daqui, do meu pai ser daqui, tenha até contribuído para eu ter trilhado essa carreira, entendeu? Então é muito difícil. É evidente que, sendo um estado pequeno, não tem tanta repercussão, mas eu não tenho uma ambição, digamos assim, de me tornar best-seller ou qualquer coisa assim. Agora, com as novas tecnologias, com a influência cada vez maior da internet, não se sabe, né, o que pode ser alcançado, né? Mas eu estou tranquilo, assim, eu não estou rico, nem vou ficar rico, mas faço minhas viagens, tenho uma vida relativamente confortável, então não tenho muito do que me queixar, não. Graças a Deus.